Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos muito em especial também a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Cristo, que possamos aproveitar da melhor maneira possível este momento ou estes momentos que nos foram reservados para aqui nos reunirmos virtualmente, mas fraternalmente, para estudarmos os ensinamentos do Cristo. Então hoje, neste dia 29 de julho do ano de 2020, já quase terminando mais um mês do ano de 2020, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Indulgência, livro de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, o nosso querido e saudoso Chico. Então o capítulo de hoje é o capítulo 13º, que tem como título Justiça e Amor. Então aqui Emmanuel, ele traz, como sempre, de uma maneira sábia, muito sábia, um espírito de sabedoria, nos traz belíssimas informações, em especial sobre a lei do retorno, justiça e amor, nos mostrando que Deus, nosso Pai de infinita bondade, amor, misericórdia, justiça e assim sucessivamente, nos corrige e continua nos amando infinitamente, porque Deus não pune, Deus ama, Deus oferece oportunidade para a corrigenda. Somos nós quem temos que realizar esse processo de correção, esse processo de alteração ou de iluminação espiritual, este corrigir a rota que nós estamos traçando para nós, corrigirmos estes atalhos que via de regra nós teimamos em pegar e que quase sempre não dá certo ou não dão certo estes atalhos. Então Deus nos oferta constantemente oportunidades para corrigirmos destas rotas. Então aqui Emmanuel, ele começa este capítulo 13º nos dizendo o seguinte, que enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, prestemos atenção logo nesta primeira frase de Emmanuel. Aqui ele fala que enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. Então aqui prestemos atenção que aqui ele nos fala que palavras, ações, pensamentos equivocados nós receberemos de retorno, na forma de retorno, ou seja, a lei do retorno, esses choques de retorno das nossas próprias criações. É como nós pegarmos numa simbologia, nós arremessarmos uma bola em uma parede, com certeza ela retornará até nós.
se não tomarmos cuidado, ela bate na nossa testa. Então, assim é a lei do retorno. Então, tudo que volta para nós, ou tudo que chega até nós, fomos nós quem criamos. É aquela lei infalível do retorno. Aí ele complementa na sequência da seguinte maneira, que as dores que via de regra nós não aceitamos, nós não concordamos, nós procuramos um culpado, e se não achamos um culpado, porque via de regra não vamos encontrar um culpado, porque sempre nós procuramos longe, nós não procuramos em nós não procuramos no lugar correto. Então, quando nós não encontramos a fonte ou a origem destas dores, desses males que nós classificamos como sendo males, nós colocamos até a culpa em Deus. Então ele diz que as dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Então aqui prestemos atenção à forma que ele coloca aqui, que as dores que recebemos são a colheita. Então é simplesmente a colheita daqueles espinhos que nós arremessamos ou que tenhamos arremessado ao longo da nossa caminhada. Se estamos semeando espinhos no trajeto por onde estamos passando, como querer ter o retorno, ter uma colheita diferente de dores? Porque espinhos, sem sombra de dúvida, machucam. E aí ele continua dizendo o seguinte, que agora ou amanhã recolheremos sempre. Agora ou amanhã recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. Ele não diz que recolhemos aqui ou acolá de vez em quando. Aqui ele nos fala, e não é diferente como nós sabemos hoje, que recolheremos sempre, ou seja, colheremos sempre o fruto vivo de nossas atitudes. Aí ele usa aqui o fruto das nossas sementeiras, ou seja, o resultado daquela semeadura sobre a qual Paulo de Tarso nos fala, que a semeadura, ela é livre. Eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho a minha liberdade de semear qualquer semente, mas sem sombra de dúvida que eu terei que colher o resultado desta sementeira sempre, conforme nos fala aqui Emmanuel. E aí ele nos fala sobre o resultado dos nossos plantios. É exatamente por este motivo que, via de regra, nós reclamamos, nós questionamos quando chegam as dores, porque nós não encontramos a origem, via de regra, não encontramos a origem dessas dores, porque em muitas situações esta sementeira foi, digamos assim, essa semente foi semeada bem distante, muitas das vezes em outras existências, aí realmente nós não iremos lembrar. Então aqui nos diz Emmanuel que há plantas que nascem para o serviço de um dia, de alguns momentos. Aí ele diz quais são essas plantas. Algumas delas ele cita aqui na sequência, que no caso aqui serviço de um dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa. Então, um pé de alface, por exemplo, que nós usamos na nossa alimentação, uma folhagem qualquer, ele fala aqui os legumes, que é ali para um momento, para um dia. Aí ele diz na sequência, enquanto outras plantas, elas surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores nutridas pelos séculos destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Então aqui ele fala daquelas árvores que nós usamos, hoje não está usando tanto, mas usávamos em abundância, quando tínhamos em abundância, principalmente para a construção das nossas moradias, aquelas árvores antigas, com aquele cerne firme, construído ao longo dos séculos, que durava anos e mais anos, décadas, para a construção, a sustentação da nossa moradia. Então aqui ele nos diz, assim como ele faz essa comparação daquelas plantas
que tem ali, digamos assim, a sua finalidade para um dia e outras para, às vezes, até séculos, aí ele diz que assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato, cujo reflexo nos atinge de imediato e mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro. Então aqui ele faz esta comparação belíssima nestas duas situações das plantas, aquelas que é para o serviço de um dia e outras que dura muito tempo. Assim são as nossas atitudes. Tem atitudes nossas equivocadas que a porretada, ou seja, o retorno vem de imediato, ao passo que muitas outras o retorno vai nos alcançar. Ele nos diz, vai nos alcançar sempre, mas em um futuro muito distante. Aí ele continua dizendo que em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Então, enquanto nós estamos falhando, ou enquanto continuarmos falhando, sem sombra de dúvida, que seremos alcançados constantemente, sempre, pela justiça divina, mas não na forma de punição, mas nos oferecendo oportunidades para o aprendizado. E aí ele diz que só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. Aí aqui, neste ponto onde ele fala que só o amor, vamos abrir um parêntese nas palavras de Emmanuel, e aí recorreremos a um livro publicado na forma de um módulo pela Federação Espírita do Mato Grosso, no projeto que eles deram o nome de Espiritizar. A Federação Espírita do Mato Grosso tem um trabalho belíssimo de espiritualização do ser, onde eles criaram um projeto Espiritizar para humanizar. Então eles nos chamam a atenção através desses estudos reflexivos sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que é impossível nós chegarmos à condição de humanização sem passarmos por um processo de espiritualização do ser, a essência divina. Então, neste projeto Espiritizar, ou melhor, este projeto Espiritizar da Federação do Mato Grosso, só este projeto ele é composto por 12 módulos. São 12 livros de aproximadamente 200 páginas cada um. E este que eu tenho aqui em mãos, que eu estou fazendo referência, é o módulo de número 3, que tem como título A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas. Mas o que iremos citar aqui é lá no capítulo 9 e o capítulo 10º, que tem como títulos estes dois capítulos a condição para ser discípulo de Jesus. Então aqui nestes dois capítulos, eles analisam, juntamente com os espíritos amigos, eles analisam aquele registro que nós encontramos nas palavras de João Evangelista, a anotação de João Evangelista, no capítulo 13, versículos 3 a 17, aquele momento após a ceia, quando Jesus lavou os pés de seus discípulos. Jesus, na condição de servidor de todos, lavou os pés dos discípulos. Então aqui ele nos chama a atenção no início do capítulo 9, que Jesus, neste caso, nesses registros, que na igreja se transformou ali no ritual comum, Jesus deixou estes ensinamentos para nos ensinar através do seu exemplo, as virtudes essenciais da vida, ou seja, o amor, a mansidão e a humildade. Sem sombra de dúvida que Jesus nos ensina através deste ritual que transformou, na verdade, esse registro histórico que infelizmente se transformou em um ritual na igreja, mas não estamos aqui para criticar a igreja de forma alguma,
mas para estudarmos estes ensinamentos. Então, ele, no final desses registros aqui, esse registro histórico, através de João Evangelista, fazendo essa narrativa desse trabalho de Jesus, essa exemplificação de Jesus, no final desta passagem evangélica, Jesus chama a atenção dos discípulos e de todos nós, da seguinte maneira: se compreenderdes, aqui tem três palavras que nós precisamos, duas palavras que nós precisamos realmente prestar maior atenção. Jesus nos diz: se compreenderdes isto e o praticardes. Não adianta simplesmente compreender. Como nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, quando fala sobre o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, ou seja, não é aquele que conhece, mas é aquele que pratica. Então aqui Jesus nos fala: se compreenderdes e praticardes estes ensinamentos, sereis felizes. Sereis felizes. Então aqui, na sequência, os espíritos amigos, juntamente com os trabalhadores da Federação Espírita do Mato Grosso, eles vão comentando de forma detalhada cada versículo desta passagem evangélica, nos mostrando em especial sobre a lei de amor, inclusive citando aqui adiante aquela mensagem belíssima do Espírito Lázaro, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, no item 8, que é exatamente a lei de amor, quando o Espírito Lázaro começa nos dizendo na sua mensagem que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então aqui o Espírito Lázaro deixa bem claro que a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus. Sem sombra de dúvida que é um material riquíssimo, este que se encontra aqui neste terceiro módulo de estudos da Federação Espírita do Mato Grosso, que com certeza dá para fazermos vários encontros de estudos acerca deste estudo que eles fazem em relação a esta passagem evangélica que nós conhecemos como lava-pés. E aqui o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, nos diz o seguinte, que as dores são o remédio amargo, exatamente este termo também Emmanuel usa lá no Livro da Esperança, que é o remédio amargo que renegamos, mas que muitas vezes são os únicos capazes de nos curarem. Quanto mais amargo, com certeza maior será a eficiência se nós aceitarmos este remédio e principalmente aprendermos a lição. E aí fechamos aqui este parêntese desta citação deste belíssimo livro, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, para retornarmos às palavras de Emmanuel, para encerrarmos as nossas reflexões deste momento. Então aqui Emmanuel, quando ele nos diz que só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos, ele diz na sequência o seguinte, que a justiça edifica a penitenciária. Então aqui a nossa justiça humana, ela edifica penitenciária com aquele sentido de corrigir a criatura. E nós, na nossa atitude ainda equivocada, quando nós clamamos por justiça, ainda, na verdade, nós estamos querendo vingança. Nós ainda não sabemos praticar justiça. Então ele diz que a justiça edifica a penitenciária, ao passo que o amor levanta a escola. Então Deus, que é amor, conforme nos fala João Evangelista, meus filhinhos, Deus é amor. Então Deus constantemente nos oferta a escola, aquela primeira escola da nossa vida que nós conhecemos com o nome de família. Então Deus levanta e nos oferta a escola. Aí ele diz na sequência que a justiça tece o grilhão, o amor traz a bênção, em especial a bênção da libertação.
E ele diz ainda: quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Quem fere a outrem encarcera-se. Quem auxilia adquire o tesouro da simpatia. Quando nós auxiliamos outros companheiros de jornada, nós estamos adquirindo simpatia de seres encarnados e desencarnados. E aí ele diz ainda: quem perdoa eleva-se, quem se vinga desce ao despenhadeiros da sombra. Então, conforme nos diz o espírito irmão José, que tem vários livros de mensagens psicografadas através de Carlos Bacelli, que quem perdoa levanta, e quem é perdoado ainda continua caído. Então aqui Emmanuel diz que quem perdoa eleva-se, quem se vinga desce ao despenhadeiros da sombra. E ainda diz que tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará livre e feliz a alegria da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, aqui ele nos dá uma receita, aqui ele nos ensina, nos relembra o caminho que Jesus exemplificou para nós, que quem deseje, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar. E Jesus nos fala: reconciliai depressa. Aí ele diz: indefinidamente, aprenda a desculpar indefinidamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência. E Jesus também nos fala sobre isto, que céu e inferno está dentro de cada um de nós. Céu e inferno não é um local geográfico circunscrito, onde se você foi bonzinho, você vai para aquele ambiente. Se você foi malzinho, você vai para o outro ambiente. Não. Então ele nos diz aqui que céu da liberdade ou inferno da condenação está dentro da nossa consciência. E aí ele encerra dizendo aqui, lembrando o Pai Nosso. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Então, quando nós oramos o Pai Nosso e recitamos esta frase, nós estamos assumindo um compromisso para com Deus e para com o próximo. Senhor, se tu me perdoardes, eu prometo que irei perdoar também. Mas só que nós precisamos perdoar primeiro para nos tornarmos merecedores da graça divina. Na verdade, Deus não perdoa, porque Deus, ele não fica, digamos assim, magoado. Quem tem necessidade de perdoar é aquele que fica magoado com alguma coisa. Deus não se magoa. Deus, na verdade, nos ama infinitamente e nos oferta também infinitamente oportunidades para a corrigenda. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. E como temos dito ultimamente, que não fiquemos apenas nas reflexões, arregacemos as mangas após internalizarmos estes ensinamentos e coloquemos mãos à obra, conforme também nos fala o Espírito Emmanuel, lá no capítulo 1 do livro Pão Nosso, mãos à obra, em busca da nossa própria redenção. Paz aos nossos corações e até breve. Até a próxima oportunidade, se assim este Pai de infinita bondade e amor nos permitir. Paz aos nossos corações.